gente, primeira coisa que vocês precisam entender. Quando um selecionador recebe um currículo, a primeira coisa é o volume de currículo que um selecionador recebe. Gente, para uma vaga, uma pequena vaga, às vezes um selecionador recebe centenas de currículos para uma vaga, tá? Quanto mais uma área é voltada à venda, uma área voltada a comercial, enfim, recebe uma enxurrada de conteúdo, uma enxurrada de currículo. Por isso que é importante que você tenha um currículo que se destaque. Por quê? Imagina você lado a lado com centenas de outros currículos, centenas de outras pessoas concorrendo por uma mesma vaga. Outra informação importante. Um selecionador leva de 6 a 10 segundos para avaliar o seu currículo. O quanto de informação você acha que um selecionador consegue absorver olhando um currículo que não é estratégico, que não está na formatação correta e que não gere valor? De 6 a 10 segundos. Você acha que você vai se destacar entre centenas de pessoas que estão ali concorrendo para uma mesma vaga? Faça essa pergunta todas as vezes que você for editar o seu currículo, porque isso faz diferença. Então, para que serve o currículo antes de qualquer coisa? Tem gente que tem dúvida, acha que o currículo tem que ser uma bíblia, acha que o currículo tem que ter centenas de informações. E não, gente, o currículo, ele tem 3 funções principais. Ele é um guia para a entrevista. Então, quando você faz ele de forma estratégica, você vai guiar o selecionador naquilo que você gostaria de ser perguntado, tá? Então, vamos supor, você é um vendedor e você quer entrar ali numa vaga para um produto X. Com base no que você colocar no currículo, é a base que a pessoa vai utilizar na entrevista. Se você colocar informação demais, ou seja, aquela experiência que não foi legal para você, mas você colocou no currículo, ou aquela experiência que não tem nada a ver para aquela vaga que você está se destinando, isso vai gerar dúvida no selecionador. E na hora da entrevista, isso pode te colocar em maus lençóis, porque a pessoa vai te perguntar e você vai ter dificuldade de responder. Então, o primeiro ponto, ele é uma guia para a entrevista. Pensando nisso, você consegue antecipar como vai ser a sua entrevista. Consegue entender a força disso? Quando você começa a pensar que é uma estratégia e intencionar o seu currículo para que ele seja uma guia para a entrevista, você consegue adquirir melhor performance na hora de fazer ali o seu processo seletivo também. Então, uma coisa que leva a outra. Se o seu currículo, ele está editado de forma errada, não está no formato certo, ou traz informações que não são relevantes para aquela vaga que você está se inscrevendo, ele não vai ser uma guia de entrevista interessante. Na verdade, ele vai te atrapalhar. Então, pensando que tem que ser uma guia para entrevista, logo, o formato dele vai ser importante para você conseguir se desempenhar bem ali na hora de fazer a sua entrevista, tá? Segundo ponto, ele é uma apresentação de portfólio. O que é um portfólio, Geida? Portfólio nada mais é do que um compilado ou um conjunto em pequenos tópicos, tá? Da sua experiência de trabalho. Então, vamos lá, eu, Geisa, tenho um portfólio de mais de 10 anos na área de captação de recursos. Eu sou publicitária e eu faço muito trabalho voltado a branding ou imagem, né, marca. Eu faço um trabalho voltado à marca. Então, esse é o meu portfólio. Só que como que eu organizo um portfólio no currículo? Né? Meu Deus, eu preciso colocar 500 mil coisas que eu já fiz? Não, eu vou colocar em tópicos. Então, na hora que você vai colocar suas experiências, você precisa pensar que você está colocando ali portfólios. Então, eu vou falar para vocês, basicamente, o meu portfólio, eu, Geisa. Eu trabalhei as minhas 3 últimas experiências de trabalho, e é o que eu colocaria ali no meu currículo, como coordenadora de captação de recursos. Como coordenadora de captação de recursos, em qual instituição que eu já trabalhei? Já trabalhei na ACD, já trabalhei na Oxfam, já trabalhei na Habitat. O que seria meu portfólio? O que eu fiz em cada uma dessas instituições? Então, na Oxfam Brasil, eu implementei equipes de captação de recursos. Eu implementei uma equipe de telemarketing. E eu fiz contato humanizado
com instituições filantrópicas. Beleza, esse é o meu portfólio dentro daquela experiência. Quando você entende isso, você entende que não precisa colocar informações demais, que vai poluir o teu currículo. Então, você vai colocar só aquilo que faz parte do teu portfólio, tá? Faz sentido para vocês? Vão comentando aqui se faz sentido, se não faz, o que vocês acham desses tópicos que a gente está levantando, tá? E dúvidas também que forem sendo geradas, podem ir colocando aqui para a gente ir sanando. Mas é importante que a sua apresentação, ela seja em formato de portfólio. Uma outra coisa que você precisa pensar, que é o último tópico aí, que para gerar um impacto para o seu currículo. E, gente, o que é impacto? Né? Vamos pensar um pouquinho o que é impacto. É tudo aquilo que faz a diferença, aquilo que traz um start. Dentro de centenas de currículos, o que vai chamar a atenção para o seu currículo? Um currículo bem editado, um currículo que tem diferenciais, mas principal, né? Um currículo que tem diferencial competitivo. Ou seja, os seus diferenciais, as coisas que trazem ali para você, diferenciais de impacto. Ou seja, o que você tem de diferente dos seus concorrentes? Por que a empresa contrataria você e não outro concorrente? Você precisa pensar nesses tópicos e eu tenho uma estratégia para ajudar vocês a chegar no que a gente chama de palavras-chave, para você colocar no seu currículo essas palavras-chave, tanto do que a gente chama de hard skill e soft skill. Hard skill são habilidades técnicas, soft skills são habilidades comportamentais, tá? Eu vou dar um passo a passo para vocês daqui a pouquinho, para você aprender a colocar a palavra-chave no seu currículo. Por quê? Porque são essas palavras-chave que vão ser os seus diferenciais competitivos. Se você é um profissional resiliente, você é uma pessoa que tem senso crítico, isso são soft skills. E muitas das vezes a empresa procura por profissionais que tenham esses comportamentos, que tenham esses packs aí de habilidades, de técnicas e tudo mais. Então, eu vou ensinar para vocês hoje como vocês utilizar essas palavras-chave para você colocar diferenciais competitivos. Então, frisando aqui essa parte, o que gera impacto para o seu currículo e o que vai fazer você se destacar numa avaliação de 6 a 10 segundos ali no seu currículo. Um currículo que seja uma guia de entrevista, um currículo que tenha apresentação de portfólio e um currículo que tenha diferenciais competitivos através de palavras-chave. Tá bom? Faz sentido para vocês? Gente, esses três tópicos aqui é o que precisa ter no seu currículo. Não tá nesses 3 tópicos, você não precisa colocar. E eu vou explicar o porquê, tá? Deixei as minhas redes, enfim, para vocês me seguirem. Qualquer dúvida que tiverem, também quiserem me mandar por lá, tanto de sempre conteúdo voltado à carreira, liderança, formação de pessoas. Então, fiquem à vontade para me contatar por lá também. Lembrando que no LinkedIn também eu coloco ali muitas informações voltadas à carreira. Então, se você quiser se conectar, quiser uma indicação, enfim, ali também é uma forma de eu poder te ajudar em relação à carreira também.